Meu tema da minha dissertação do mestrado envolve direito digital, mais específico, o Marco Civil da Internet. Eu falei sobre responsabilidade civil no ambiente digital e minha dissertação foi publicada, tem um livro sobre o tema. Também produzi artigos e algumas outras obras científicas sobre proteção de dados, sobre direito digital e as suas mais variadas nuances aí dentro do nosso ordenamento. Gosto muito do assunto e a gente já tem um curso aqui na FIG já indo para o seu 4º semestre. Então, a gente tem um material muito bacana, acho que vocês vão ter acesso a informações bastante atuais. Eu me preocupo sempre em trazer para vocês, tendo em vista que o direito da internet, ele não tem um manual como vocês encontram na direito empresarial, no Código do Consumidor, direito civil, direito penal. Então, vocês não têm uma facilidade de acesso a conteúdo. Até por isso que eu seleciono todas as aulas, alguns textos que eu reputo são obras relevantes de autores que estudam o assunto, né? E eu vou paulatinamente com as aulas encaminhando esses textos para vocês. E aí vocês vão ter também os slides, né, que eu preparo para a gente ter uma aula expositiva. Então, vocês vão ter tanto material em slide, a exposição e alguns textos selecionados. Com isso, a gente tem trabalhado relativamente bem nos semestres anteriores. Os alunos que já têm alguma familiaridade com o tema também acabam participando, divulgando ou compartilhando algum outro material, não tem problema algum. E eu fico aberto a tirar qualquer tipo de dúvida, vocês fiquem à vontade para, durante a exposição, mandar perguntas. Essa dinâmica de pandemia, né, que a gente está com o Teams, acho que agora está um pouquinho mais estabilizado, né, na primeira parte do que tutor lá, a questão estava um pouco bagunçada. Então, a gente agora já tem um conceito melhor de atuação. Acho que todos vocês agora no 4º semestre já tiveram essa experiência, como nós professores também tivemos, né? Fomos jogados para o ambiente virtual meio que a forceps. E acredito eu que esse semestre não vai ser surpresa nem para vocês, nem para nós professores. A faculdade se esforçou para ter essa ferramenta e o semestre passado já foi um semestre bem tranquilo, acho que esse também não teremos muitos problemas. Eu vou digitar aqui o meu e-mail, vocês fiquem à vontade para entrar em contato. E aí, se vocês já tiverem um representante de sala, né, acredito que sim, depois, pelo representante, acho que a comunicação fica mais direta e mais fácil entre vocês e eu. Mas se alguém quiser mandar algum e-mail, não tem problema algum. Eu sempre respondo, mando material, sempre se tiver algum aluno com algum interesse, algum tema específico. É muito recorrente, vocês ainda estão no começo da faculdade, né, mas os temas envolvendo o direito digital, o direito da internet, acabam sendo o dia a dia aí das mídias, né, dos canais de comunicação. Então, sempre tem interesse em escrever sobre isso no trabalho de conclusão de curso, monografia. Então, se alguém precisar de material, eu tenho bastante coisa, né, bastante coisa digitalizada.
consigo compartilhar, ou se eu não tiver o texto, eu pelo menos consigo orientar aí numa condução para estudos, enfim, de autores sobre os assuntos envolvendo aquilo que for do interesse de vocês. Sobre as aulas, eu trabalho com os slides, como eu falei, e dentro de cada slide tem um conteúdo sobre o assunto. Então, eu costumo passar o slide antes da aula, para que vocês possam tê-los durante a aula, não ficar só aqui no momento da exposição. E os textos mesmo, que podem ser usados como um suporte. A nossa avaliação, eu tenho preferência pela avaliação dissertativa, né? Uma prova escrita. Mas a experiência, em virtude da pandemia, não foi muito boa com as outras turmas. Então, no semestre passado, nós tivemos uma dinâmica com as turmas de Direito Digital que acredito tenha sido satisfatório para todos. Eu vou apresentar para vocês, e até o dia da avaliação e do instrumento, a gente pode dialogar e eventualmente mudar de ideia. Mas eu fiz no semestre passado uma prova teste, e a prova teste sendo disponibilizada a vocês no horário da aula. Então, a gente tem a aula de segunda-feira às 9h30, 9h30 a prova teste disponibilizada no Teams, e vocês entregam até às 11h. Deu certo no semestre passado. Se vocês não tiverem oposição, a gente faz dessa forma também. Um instrumento, eu gosto de passar um comentário de acórdão. Não sei se vocês já tiveram esse tipo de atividade, já tiveram contato com julgados dos tribunais do TJ de São Paulo, ou dos outros estados, ou do STJ. Não sei se, tendo em vista um pouco contato, eu não sei quem de vocês já faz estágio, quem já viu uma decisão judicial. Então, eu reputo muito importante esse comentário de acórdão, que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Eu encaminho para a sala pelo representante, ou disponibilizo aqui no Teams. Posso fazer das duas formas também, não tem problema algum. Um acórdão, que é uma decisão do Tribunal de Justiça, eu procuro encaminhar sempre do Tribunal de Justiça de São Paulo. Acórdão é um julgado, uma decisão de 3 juízes de segunda instância, que são os desembargadores, e eles decidem sobre algum tema. Então, a importância desse comentário de acórdão, a meu ver, é que vocês tenham condição de analisar o estudo abstrato da lei num caso concreto. Então, como que os tribunais, como que naquele caso concreto e específico, o tribunal decidiu sobre um tema envolvendo o direito da internet. E aí vocês fazem a leitura e apresentam um relatório sucinto com o entendimento que vocês tiveram daquela leitura. Então, na minha visão, isso seria o instrumento do primeiro bimestre. Então, as aulas expositivas com slide e textos, o instrumento, o comentário do acórdão e a prova teste disponibilizada no horário da aula. Se vocês tiverem alguma outra sugestão, alguma outra experiência com outros professores que possa acrescentar, eu estou aberto ao diálogo. Essa metodologia funcionou nos últimos 2 semestres, que foram, infelizmente, por conta da pandemia, por essa sistemática aqui do Teams, né? No começo do Kitutor, depois no Teams e agora com vocês. Acho que a gente não vai ter tanto problema. Em relação à nota, eu tenho, lógico,
interesse que vocês gostem do assunto, se interessem pelo assunto e, por conta disso, tenham boas notas. Mas a gente entende que a nota é uma consequência, né? Então, não vai ter muito problema, acho que não teremos problema em relação a isso. Feitas essas primeiras observações, vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? O que vocês imaginam que a gente possa melhorar nessa parte mais burocrática do semestre, né? É o único semestre que vocês vão ter contato com essa matéria, por isso que essa primeira aula eu acabo usando mais sobre a dinâmica e os assuntos que vão ser abordados, para que vocês tenham esse primeiro contato com a matéria. Vocês não vão ter um segundo semestre sobre direito da internet, então esse semestre é o único dentro da grade para falar sobre o assunto. Isso pode ser visto pelo lado positivo, pelo lado negativo. O lado negativo é que é muita matéria para 2 bimestres, né? Um único semestre aí de aula. Mas também vocês podem se considerar privilegiados, porque das faculdades da região e nas faculdades de São Paulo, a FIG é a única que disponibiliza um semestre para o contato inicial com o tema direito digital. Então, vocês estão já na vanguarda do estudo do direito digital. É lógico que nem todos vão se interessar, nem todos vão gostar, mas o importante é você ter esse contato. Então, ao mesmo tempo que é muito pouco tempo para falar sobre tudo, vocês fiquem tranquilos que, dentre as grades das outras faculdades, nenhuma oferece esse tipo de abordagem logo na graduação. Vocês encontram o estudo do direito digital em pós-graduação e outros cursos específicos. Discutir, você diz em que sentido, Luciana? A gente pode discutir à vontade sobre os pontos, sobre os temas, ou vocês vão discutir entre vocês. Se quiser abrir o microfone também nessa primeira aula, para a gente ter um bom entendimento, acho que não tem problema nenhum. Até a coordenação passou para estimular a abertura dos vídeos e dos microfones. Eu não sei se vai carregar e ficar muito pesado, mas esse é o momento. Sim, nós vamos falar o segundo bimestre inteiro sobre LGPD. Inclusive, eu tenho as certificações para ser o encarregado de proteção de dados, então é um tema bastante recente. Mas a gente vai falar assim, no primeiro bimestre, a gente vai fazer uma introdução e a gente vai falar sobre LGPD. Bom, então já como a Luciene perguntou, então qual que é a minha ideia para vocês nesse primeiro encontro? É apresentar a grade de direito da internet, direito digital, que nós vamos trabalhar no semestre. Por que isso? Porque eu acredito que se vocês tiverem contato com todos os temas do semestre, vocês vão ter uma tranquilidade de entender a sequência lógica das aulas e não anteciparem as etapas. Porque, com certeza, nós vamos falar de LGPD, mas antes de falar de LGPD, vocês têm que entender o que é um direito digital, o porquê da importância do direito digital, por que hoje nós estamos tendo aula de direito digital e da internet na grade da FIG, para depois nós caminharmos no estudo dos temas relevantes até o estudo da Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? Porque a proteção de dados não é um tema exclusivo da Lei Geral. A proteção de dados já foi falada
desde o Código de Defesa do Consumidor, de 1990. A proteção de dados também está presente no Marco Civil da Internet, uma lei de 2014. Então, quando a gente for falar sobre proteção de dados da Lei Geral de Proteção de Dados, vocês já vão ter tido contato com as temáticas afins nos outros campos de estudo do direito digital. Aliás, isso é até interessante passar para vocês, porque aqueles que se interessam e já foram atrás e buscaram informações sobre cursos e alguma aula complementar sobre o tema, vocês vão encontrar muita coisa sobre proteção de dados. Mas a proteção de dados é um dos estudos relativos ao direito digital. O estudo do direito digital, ele é muito mais abrangente, envolve várias áreas do direito. E é importante que vocês tenham esse contato, vamos dizer, esses primeiros estudos falando sobre a internet desde o início. Por quê? Porque é uma coisa relativamente recente. De tão importante que ela é, vocês não vão ter o estudo do direito digital, do direito da internet, como, por exemplo, quando vocês falam de responsabilidade civil no Código Civil, em que vocês têm que ter um entendimento do tema, desde o Código de Hammurabi, séculos e séculos de estudo sobre dever de indenizar, na Grécia Antiga, direito romano, passando por o Código francês, até o Código Civil de 2014, Código Civil de 14, até o Código 2002. O estudo do direito digital e da internet é um corte na história da década de 70 para cá. E a evolução das leis é mais recente ainda. Muito bom, João. Isso é importantíssimo para você já ter um interesse e desenvolver o gosto pelo tema, né? A FIG promoveu algumas lives nas férias, né, durante a pandemia. Eu participei de uma delas falando sobre a temática do direito digital com o professor João Carlos Panocchia. Teve uma palestra muito boa da professora Ossana falando sobre fake news e acesso à internet. Então, são temas que se falam e são relacionados com outros temas do direito. Então, nesse primeiro bimestre, a ideia é trabalhar os fundamentos do direito digital. Então, por fundamentos do direito digital, a gente vai trazer para vocês a relevância do aspecto histórico e sociológico da sociedade da informação, que é essa sociedade pós-moderna em que nós vivemos hoje. O conceito dessa sociedade da informação e a relevância desse estudo para nos levar ou nos conduzir às temáticas relativas ao direito digital, passando sempre pela importância da Constituição Federal como nossa carta magna, aquela que precisa ter sempre analisada todos os outros vieses das leis aos olhos da Constituição. Então, vocês vão entender do princípio da sociologia, em que momento histórico nós estamos, em que momento a humanidade se encontra e o porquê desse momento ser relevante no nosso estudo do direito digital. Dentro do aspecto do processo de comunicação e censura, sociedade da informação, informação e direitos fundamentais, a discussão muito importante atual, se o acesso à internet é ou não um direito fundamental. Se hoje, quem não tem acesso à internet está alocado à margem da sociedade e, por conta disso,
terá ou não as mesmas oportunidades daqueles que têm acesso à internet. Isso é uma realidade avassaladora nos dias de hoje. Mais da metade da população mundial ainda não tem acesso à internet, ao passo que a outra metade que tem vive em uma realidade já por demais avançada. Há quem diga que aqueles que têm o acesso limitado ou reduzido já não alcançam essa geração atual em termos de acessibilidade e condições de desenvolvimento por conta do livre acesso à internet. Então, a importância disso e tratar disso como sendo um direito fundamental. A questão da internet e os temas relacionados à infoética, que isso é importante na estrutura do pensamento jurídico voltado para o direito da internet. Por óbvio que estamos falando de um novo segmento de estudo, uma nova abordagem em cima de temas já muito sedimentados no direito. Então, é importante que seja apresentado a vocês algumas definições do que é internet superficial, a Deep Web ou Dark Web, como que elas são, e dentro do nosso estudo, até que ponto elas são acessíveis. Um homem médio com um computador, com acesso à internet, ele facilmente teria acesso à Deep Web ou à Dark Web? O que são esses conceitos? Isso é uma importância conceitual para apresentar a vocês, para vocês terem ao menos a ideia de distinção. Existem diferentes internets. Além daqueles que sequer têm acesso à internet, dentro do mundo da internet existem diferentes níveis de acesso. Então, vocês não terão uma aula sobre informática, mas vocês terão condições de entender ou ler um texto em que esses conceitos são apresentados e distingui-los dentre daqueles conceitos mais importantes envolvendo o direito da internet. A gente vai falar um pouco sobre a internet das coisas, que basicamente é a relação entre o ser humano e os mecanismos digitais. Internet das coisas, a grosso modo, a título de exemplo, a geladeira da sua casa ter acesso à internet, o seu carro ter acesso à internet, a porta da sua residência ter acesso à internet, comunicar com o seu celular quando você estiver chegando próximo à sua residência, ela sabe que você está chegando e por conta disso ela já abre o portão, já liga a luz da sua casa, já liga o forno e por aí vai. Então, é a relação da internet com objetos imateriais. Então, você vê a internet cada vez mais se relacionando com o homem, com o ser humano, nos mais diversos níveis. Em que ponto isso é saudável? Em que ponto isso gera responsabilidade? Que tipo de responsabilidade? A gente vai falar também sobre Big Data. Big Data, o grande evento, a grande massa de dados disponibilizado no mundo hoje. Hoje, o acesso a dados é tido por muitos como um novo petróleo. É o futuro da economia. Os dados pessoais já movimentam muitos mercados e a tendência é que movimentem muito mais, tem uma relevância cada vez maior. Inteligência artificial é também um assunto bastante interessante. Vocês têm a noção do que são algoritmos, computadores com capacidade de terem a machine learning, que é o raciocínio próximo
ou o raciocínio como o cérebro do ser humano. E com base nisso, um computador consegue aprender dentro de uma própria experiência positiva ou negativa com algum evento. Então, o computador vai ter um algoritmo de raciocínio para que ele desenvolva uma solução a um problema. E esse problema pode ser solucionado com informações lançadas pelo ser humano ou com essa inteligência artificial ultra desenvolvida. Esse computador poderá vir a encontrar uma solução a um problema com base em experiências anteriores que ele mesmo teve, que é basicamente muito próximo, ou se não exatamente igual, ao raciocínio que o cérebro humano consegue desenvolver. Aonde isso nos leva? A criação de robôs, inteligência artificial, máquinas se relacionando com seres humanos, ainda parece um futuro muito distante, mas não tão distante assim. E a gente vai procurar apresentar nesse semestre os estudos envolvendo a temática da inteligência artificial relacionada ao direito. Como que a responsabilidade civil, por exemplo, vai ser imputada quando um robô cometer um ato ilícito? Mas isso não vai acontecer. Já aconteceu. Os carros, por exemplo, da Tesla, estão em desenvolvimento. Em alguns estados americanos, existem experiências já no dia a dia de veículos autônomos. A gente vai retomar sobre esse assunto numa aula específica, mas acho que foi no estado da Indiana, um carro da Tesla atropelou uma mulher, confundiu ela com um objeto inanimado e não freou. Acelerou, atropelou e a mulher veio a óbito. A decisão de acelerar ou frear não coube a nenhum ser humano, coube à máquina, que analisou os algoritmos daquele evento e entendeu que acelerar não traria nenhum prejuízo ou não traria nenhum dano a nenhum ser humano. Cometeu um erro. E existe hoje uma discussão judicial sobre essa responsabilidade. De quem é essa responsabilidade? Teria que ter um condutor, ser humano, dentro do veículo? Esse condutor teria que ter assumido o controle do veículo? Ou o desenvolvedor dessa tecnologia é responsável objetivamente por esses eventos? Porque se ele desenvolveu a tecnologia que permite que esses veículos autônomos andem pelas ruas, ou seja, ele tem o bônus por essa tecnologia, ele também tem que suportar o ônus pela sua inovação. O ônus é, se o veículo cometer um acidente, ele responde objetivamente. A responsabilidade objetiva é a mais adequada? Como que a doutrina tem analisado esses pontos de inteligência artificial? Então, esse é um dos aspectos que a gente vai tentar abordar no semestre, no momento em que isso for trabalhado, né, na aula específica. Computação em nuvem, redes sociais virtuais, invasão de privacidade da intimidade na internet, essas questões de autodeterminação informativa. O que é autodeterminação informativa? É aquele direito que você tem de expor as informações que você entende que devem ser informadas. E essas definições competem a você, titular daqueles dados, não a um terceiro. Se você não quiser que essa informação seja veiculada, você a retira da rede social e não há autorização para que ninguém o faça em seu lugar. Então, você estaria determinando, você tem o direito de determinar como a sua imagem vai ser transmitida pela
internet. Isso é um problema muito sério nas redes sociais, em que as pessoas, muito pouco, muito mais por não terem a noção da importância da imagem e dos dados lançados nas redes sociais e como os algoritmos das redes sociais trabalham essas informações, né? Vocês, não sei se viram aquela Sociedade em Rede, né? Da Netflix, lançou aí faz alguns meses, acho que no semestre passado, e falava muito sobre isso, né? Como os algoritmos das redes sociais trabalham e muitas vezes parece que elas conversam com o interlocutor, né? Você ali acha muito estranho que aquele tipo de informação apareceu na sua tela sem que você tenha feito nenhuma pesquisa, sem que você tenha demandado nenhuma resposta no Google ou alguma outra, algum outro aplicativo de informação. Como que aquilo veio a ser sugerido para você? É por conta dessas invasões de privacidade, intimidade nas redes sociais e o excesso de informações que você mesmo lança nas suas redes sociais. E isso é bom? Isso é ruim? O que o direito entende sobre essa abordagem? Como que você protege a sua privacidade, a sua intimidade na rede social? Como que os tribunais entendem o dano moral de uma imagem vinculada pelo próprio dono da rede social e por um terceiro que recebeu aquela imagem? Tudo isso no ambiente virtual tem tomado proporções muito maiores, e até por conta disso a internet se avolumou aí nos debates jurídicos, porque antes os meios de comunicação eram de um alcance limitado comparados à internet. Um jornal diário, uma revista quinzenal, um telejornal na televisão, as informações estavam acessíveis por esses meios. A internet viabilizou uma plataforma gigantesca de acesso à informação. Muita coisa inútil, mas também muita coisa que é capaz de acabar com uma reputação, de pôr abaixo uma família ou trazer à tona informações que já fazem parte de um passado distante. Então, essas questões sobre redes sociais, sobre invasão de privacidade, direito ao esquecimento, que a gente também vai falar, que no ambiente virtual e da internet tem uma relevância muito maior. Então, esse primeiro bloco de estudo é uma introdução num viés mais macro de entendimento. Como que hoje, num campo de atuação, se nós nos levantarmos e nos posicionarmos como espectadores dessa humanidade, como que a humanidade hoje se relaciona com a internet? Ou por que que hoje nós estamos jogados no ambiente virtual e parece que não temos para onde correr? Ou a gente se relaciona pelo meio digital ou não se encontra outros meios de relação e interação educacional, de trabalho, afetiva. E isso tudo dentro desse contexto da sociedade da informação, evolução da humanidade, com todos esses conceitos que nós falamos aqui, de internet, direito à informação, sociedade da informação, internet das coisas, inteligência artificial, redes sociais. Todos esses pontos estão interrelacionados e cada um, na sua esfera de atuação, tem uma nuance com o direito. Então, a ideia do curso desse semestre não é
passar a vocês conhecimentos de informática, que é aquelas definições de como utilizar o Word, o Excel, para que serve um comando, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+F, Ctrl+L. A ideia não é isso. A ideia é relacionar esses conceitos de internet com o direito, para que vocês tenham a visão lógica, o raciocínio jurídico, como profissionais do direito, analisando a internet e as suas repercussões no mundo jurídico. Importante, a gente não tem a pretensão de falar a exaustão sobre crimes digitais. E eu me explico. Os crimes digitais, os tipos penais, como o próprio nome já diz, introduziu essas atuações antijurídicas em legislações específicas que criaram artigos no Código Penal ou tipos penais em legislações esparsas. E isso é objeto, e vai ser objeto de estudo, dentro do cronograma e da grade de direito penal. Então, é lógico, a gente vai falar sobre alguns tipos penais que foram paradigmáticos. Por exemplo, a relação da Carolina Dickmann com o direito digital. Ah, mas professor, não existe relação alguma da Carolina Dickmann com o direito digital. No nosso país tem, porque um evento em que ela foi figura central viabilizou uma discussão nacional sobre alguns eventos e sobre o uso indevido de imagem, sobre pornografia de vingança, sobre uso de imagens envolvendo nudez, pedofilia. Não que isso não existisse, mas por conta da dimensão da atriz global, essa discussão criou um tipo penal. Então, isso a gente vai abordar com vocês, o histórico dessa construção legislativa, para justamente posicioná-los nessa evolução da humanidade e da nossa sociedade em contraponto ao direito digital. Então, esse tipo de análise de tipos penais nós teremos, mas a ideia do curso desse semestre, né, vocês terão isso com os demais professores, os brilhantes professores de direito penal da faculdade, vocês terão a fundo o estudo do tipo, a conduta e os outros elementos relacionados ao direito penal. A nossa visão de estudo é muito mais abrangente dentro do espectro do direito privado, em relações contratuais, relações de consumo, relações de responsabilidade civil, a Constituição Federal e as leis específicas. Então, no segundo momento, feita essa primeira abordagem dos fundamentos do direito digital, a gente vai ter o estudo do direito digital aplicado. E isso se deu quase que obrigatoriamente por conta da edição de leis que falassem exclusivamente sobre o direito da internet, o direito digital. E quais são essas leis? Então, a gente vai ter o direito digital aplicado, é o estudo sistemático das legislações, o Marco Civil da Internet e a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, ainda no primeiro bimestre, nós vamos falar sobre o Marco Civil da Internet, o que foi e o que é, e qual a importância dessa lei 12.965 de 2014. Por que ela é apelidada, nomeada como o Marco Civil da Internet?
como foi a evolução legislativa até a sua aprovação, o porquê dela ter sido aprovada. Era relevante que ela fosse aprovada naquele momento histórico? Então, tudo isso ajuda nessa construção da importância do direito digital e da relevância do estudo do direito da internet. Dentro do Marco Civil, vocês vão ter contato com a primeira estrutura legal que é desenvolvida para a internet. Então, é nela que vocês terão os elementos do Marco Civil da internet, os princípios do Marco Civil da internet, os objetivos da lei. Ali vocês terão contato com a construção principiológica legislativa que conduz o entendimento sobre o direito da internet e o direito digital. Isso vai ajudar vocês depois na análise de diversos assuntos, diversos temas relacionados ao direito da internet, inclusive na Lei Geral de Proteção de Dados, que é um microsistema dentro do Marco Civil. Então, o que é o Marco Civil dentro da estrutura normativa do Brasil? A gente tem a Constituição, perfeito. A Constituição é a que conduz. A Constituição, ela tem outras leis infraconstitucionais que regulamentam os seus dispositivos. Importantíssimo para o nosso estudo, o Código Civil. O Código Civil é uma estrutura também central. Orbitam pelo Código Civil inúmeras legislações. Vocês têm ou já tiveram contato com a teoria do diálogo das fontes, em que várias fontes legais orbitam dentro de uma estrutura. No Código Civil vocês vão encontrar, por exemplo, o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, a Lei de Locação, vocês vão encontrar o Código de Defesa do Consumidor, vocês vão encontrar o Estatuto do Idoso, Estatuto da Pessoa com Deficiência, deficiente físico. Vocês vão encontrar várias outras legislações que orbitam o Código Civil. E dentro dessas legislações está o Marco Civil da internet. Então, ela é uma dessas legislações que fazem parte da órbita do Código Civil e da Constituição Federal. O Código Civil como sendo um acesso à Constituição Federal, né? Então, o Marco Civil está dentro dessa estrutura legislativa e visa, com isso, criar esse ramo do direito, né? Essa nova abordagem sobre o estudo do direito digital. Então, ele vai falar sobre os fundamentos, elementos, objetivos, ele vai falar sobre proteção de dados, ele vai falar sobre territorialidade, é muito importante, como é que funciona a questão da competência territorial no ambiente da internet, como que você consegue responsabilizar alguém se você não sabe onde essa pessoa está. O Marco Civil tem condições de viabilizar mecanismos para isso. O Marco Civil também é uma legislação que ela tem uma preocupação de ser uma legislação didática. Então, a gente vai ver no momento oportuno, mas ele traz definições, ele define o que é internet, ele define o que é provedor de conexão, ele define o que é provedor de conexão, ele vai definir por quanto tempo um provedor de acesso precisa guardar o IP de uma máquina, o registro de acesso daquela máquina, um provedor de conexão, por que um tem que guardar por um período e o outro tem que guardar por outro período,
Ele vai tratar sobre responsabilidade civil, ele vai trazer um novo mecanismo de atuação do particular em relação às ofensas e ao ofensor no ambiente digital, no ambiente da internet. Quando você recebe uma ofensa, se sente ofendido e tem que atuar para tirar aquele conteúdo ofensivo do ambiente digital, como que você faz? É o Marco Civil que traz essa regulamentação. Se esse conteúdo tiver cenas de nudez ou cenas de pedofilia, segue o mesmo caminho? Não segue o mesmo caminho? O Marco Civil vai definir. Então, o Marco Civil ele buscou, em linhas gerais, ser uma constituição da internet. E ele é essa legislação muito estruturada e bastante didática nesse ponto. Tem diversos autores e tecem críticas contra o Marco Civil, é lógico. A gente vai ver o porquê. Mas não tem como fugir da questão primária em relação à internet. Como que você vai fazer uma lei em 2014? Como que uma lei de 2014 consegue acompanhar a evolução da tecnologia? Há quem diga, e eu tendo a concordar com isso, que quando o Marco Civil entrou em vigor ele já estava desatualizado, porque o processo legislativo é muito mais demorado do que a evolução tecnológica. Então o Marco Civil já saiu do forno sem tratar de uns assuntos relevantes já à sua época. E hoje, então, ele tem lacunas que a tecnologia avançou. Por exemplo, quando o Marco Civil foi editado, não existia a tecnologia blockchain, não existiam criptomoedas. Então, como é que você auto-intitula uma legislação como a Constituição da Internet, se ela sequer tem condições de atuar em todas as áreas e possibilidades de negócio envolvendo o ambiente digital? Então, aqueles críticos, e a gente vai tentar falar um pouco sobre essas críticas na aula sobre o Marco Civil, eles dizem que o Marco Civil é muito pretensioso, ele nunca conseguiria entregar aquilo pelo qual ele pretende entregar. Então, ele não atingiu a sua finalidade, mas é muito importante e com certeza precisa ser estudado, porque se ele não pôde prever tudo, ele pelo menos construiu uma estrutura mínima de visão do direito digital, como que a abordagem do direito digital, os princípios atinentes ao direito digital, a questão da neutralidade da rede, que é muito importante. A gente vai falar sobre isso também. Você tem acesso à internet, a partir do momento que você ingressa na rede mundial de computadores, você tem que ter um livre acesso. É o Marco Civil que te garante isso. Essa rede, ela é neutra. Você não tem nenhum impedimento de acesso a nenhum tipo de conteúdo. A internet é livre, ela é neutra. A partir do momento que você ingressou, você tem liberdade de pesquisa e de busca de informações pelos princípios dentro do Marco Civil. Então, com certeza, ele é passível de críticas, todos somos, o Marco Civil não seria diferente, mas ele é muito importante. E por isso que dentro do direito digital aplicado, é partindo do Marco Civil que os outros estudos se desenvolvem, tanto como a inteligência artificial e a Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados vai ser objeto de estudo do nosso segundo bimestre. Então, o primeiro bimestre, a gente vai tentar falar sobre todos esses temas. É difícil, mas a gente vai procurar falar sobre todos esses temas, falar sobre segurança da informação,
falar sobre contratos e provas no ambiente digital, falar sobre o Marco Civil da Internet, sobre responsabilidade civil, artigo 19, artigo 21 do Marco Civil da Internet. Existe uma ação direta de inconstitucionalidade no STF, de relatoria do ministro Dias Toffoli, discutindo se o artigo 19 do Marco Civil é ou não constitucional. Por quê? A gente vai ver o porquê na aula específica sobre responsabilidade civil. E as sistemáticas trazidas no ordenamento pelo Marco Civil da Internet. No segundo bimestre, a intenção é dedicar quase que com exclusividade à Lei Geral de Proteção de Dados. Não só pela relevância do tema, mas também porque vocês estão num momento único da história dos dados pessoais da proteção de dados. A lei foi editada em 2018, mas ela entrou em vigor em agosto de 2020. Mas a sua eficácia ainda está limitada, porque agora, em abril para maio de 2021, ela vai ser totalmente operacional no sistema, porque as penalidades e as multas previstas na Lei Geral de Proteção de Dados vão entrar em vigor agora, salvo engano, 18 de maio. Essas datas nós teremos no momento que estaremos estudando a Lei Geral de Proteção de Dados. E nós temos uma perspectiva de que essa lei tenha uma grande aceitação no nosso ordenamento jurídico. Não só por conta dos nossos legisladores e dos operadores do direito, mas porque ela está sendo lançada no mundo em um momento que os dados pessoais estão em voga. Os dados pessoais são a primadona da economia mundial. Para vocês terem uma ideia, a nossa legislação de proteção de dados, a LGPD, ela é totalmente inspirada na GDPR, General Data Protection, que é a legislação europeia. Essa legislação europeia é de 2016, está em vigor na Europa desde 2018. E lá você já tem casos de aplicação de multa de 50 milhões de euros para um hospital em Portugal, multa de 100 milhões de euros, salvo engano, para o Facebook e para o Google na Alemanha e na França, por conta dos critérios de consentimento que eles mantinham em suas plataformas e que eram contra a GDPR europeia. E na GDPR existe uma previsão que até então tem sido bastante categórica, e eles têm exigido que isso seja cumprido, de que nenhuma empresa europeia ou nenhuma empresa que trate dados de um cidadão na comunidade europeia ou que se relacione com empresas ou países da comunidade europeia poderá fazer negócio se não for adequada à GDPR ou se o país de destino não tenha uma legislação que fale sobre dados pessoais. A gente vai ver no segundo bimestre, mas aqui na América do Sul, por exemplo, vocês pensam, a gente tem a nossa lei é de 2018. A Argentina tinha uma lei geral de proteção de dados desde 2002, Uruguai, salvo engano, 2008, o Peru já tinha lei, o Chile já tinha lei, o México já tinha lei. A gente estava numa região um pouco nebulosa, a gente estava dentro de um contexto de proteção de dados que nos equiparava a países em que a democracia não era muito benquista, em países em que o totalitarismo eram a voz dominante, ou são a voz dominante ainda hoje. Países do Oriente Médio, com a regulação da internet, a China, que a internet é totalmente regulada, a Rússia, que tem dificuldades gigantescas de regulamentação da internet, Venezuela, nossa vizinha, que também tem uma internet bastante regulada e com pouco acesso à liberdade, com
bloqueio de informações e acesso a informações da sua população, Arábia Saudita, os países do mundo árabe, Coreia do Norte. Era nesse contexto da humanidade que o Brasil estava posicionado por não ter uma lei geral de proteção de dados. E agora nós temos. E vocês vão sair da faculdade com a lei borbulhando, com os debates acontecendo, com a lei entrando em vigor. Então, é bastante relevante para vocês, ainda que vocês não se interessem ou gostem mais de outras matérias, não tem problema algum, mas terem esse contato, isso é importante. E isso é o mais legal da FIG ter se preocupado em incluir na grade o tema do direito digital, o direito da internet. Porque são assuntos que, naquela grade tradicional, vocês talvez tivessem algum contato, se algum professor se interessasse em falar em algum tema, às vezes relacionados com a Constituição Federal, algum crime digital, alguma tributação, alguma sociedade como se fosse uma startup, você consegue relacionar os temas do direito digital com várias matérias. É uma questão multidisciplinar. As relações de trabalho, agora no home office, vocês têm contato, mas essa construção de princípios e de estudo evolutivo do direito digital e o direito digital aplicado que nós temos hoje no nosso país é relevante por conta disso, porque vocês vão pegar essas informações e vão conseguir ter o raciocínio jurídico em cima delas, desenvolver aquilo que o direito digital aplicado te permite defender o interesse. Nós tivemos aí essa semana aí vazamento de 220 milhões de dados pessoais do nosso governo. Como que você se defende em relação a isso? Existe alguma defesa? Quem que vai aplicar a multa? A gente acabou de falar aqui, tem minutos, que as multas da autoridade nacional só entram em vigor a partir de maio. Não podemos fazer nada? Tem um artigo 42 da Lei Geral de Proteção de Dados, diz que você pode entrar com uma ação de reparação de danos, dano moral ou algum outro dano material. O que é um tratamento de dados pessoais? Esse tipo de vazamento é um tratamento de dados pessoais? É um incidente de proteção de dados? É um incidente de segurança da informação? Como que você considera aquela informação como um dado pessoal? O que é um dado pessoal? O que é um dado pessoal sensível? O que é pseudonimização de dados? O que é anonimização de dados? Então, para que tipo de base legal você precisa ter para trabalhar um dado, para tratar um dado pessoal? Você vai na farmácia, você vai comprar um Band-Aid e o cara te pede o seu CPF. Isso é uma coisa totalmente sem sentido. Você vai comprar um prego numa loja, o cara quer fazer o seu cadastro. Por que ele quer o meu cadastro? Ele quer saber meu CPF, meu endereço, meu nome, meu RG, meu estado civil, para me vender um prego, me vender um martelo, um band-aid. Tudo isso é importante que vocês entendam como defender os interesses, né, dos seus clientes, ou até mesmo de vocês, e o porquê que essas redes querem os seus dados pessoais. Então, o estudo da Lei Geral de Proteção de Dados busca trazer essas respostas. Como é que funciona a transferência internacional de dados? Como que se dá a responsabilidade civil e a reparação de danos quando se envolve tratamento de dados? Então, a gente vai falar sobre tudo isso. Eu ainda pretendo falar um pouco sobre blockchain. O que é blockchain? Não sei se vocês estão familiarizados com essa terminologia. Criptografia, criptomoedas, como que funcionam os contratos eletrônicos, os contratos em blockchain, que dizem que é o futuro, que na verdade é a retomada do passado, que é a questão contratual, em que você
que está regulado no contrato faz lei entre as partes. Então, tudo isso são conceitos do direito digital que tem uma relação com os outros institutos do direito e a intenção do semestre é abordar todos eles. Então, essa primeira aula era mais de apresentação, para que vocês tenham uma noção, às vezes, por ser um tema que se relaciona com várias áreas do direito. Eu notei isso nos primeiros semestres que eu dei a aula aqui no curso, na faculdade. Aí chegava no semestre, os alunos estavam frustrados, porque eles pensavam, professor, a gente não vai falar sobre direito penal, a gente não vai falar sobre relações de trabalho, a gente não vai falar sobre sociedade empresária, startup. E aí eu pensei, olha, talvez eu tenha falhado em não ter posicionado vocês no que o direito da internet, o direito digital, está fundado. E a partir daquilo, quando vocês ouvirem falar em crime digital, ouvirem falar em direito de startup, em blockchain, em responsabilidade civil, inteligência artificial, vocês vão ter uma estrutura da onde se socorrer. Então, eu entendi melhor essa primeiro encontro. Como um semestre é muito pouco para falar de tudo, balizar, né? Colocar aqui as claras aonde a gente está, para onde a gente vai. E com isso, se vocês acharem, tem como falar um pouco mais sobre alguma coisa, em vez de falar sobre isso e tal, no segundo bimestre, falar sobre Lei Geral de Proteção de Dados, não tem como apresentar algum outro assunto, a gente vai moldando aí dentro do quadro. Mas o conteúdo programático do semestre seria esse para vocês. Tá bom? Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Se as aulas fossem presenciais, a gente sempre tinha aquela conversa inicial, né? Tem o pessoal que pega o último ônibus, tal, como é que é. Então, eu tenho as aulas preparadas para 1h10, 1h15 de exposição. A gente não ficaria até às 11. Mas como estamos todos em casa, às vezes a gente pode estender um pouco mais no horário, se não tiver nenhum problema para vocês, tá? Mas a ideia é que a gente tenha uma aula expositiva mais ou menos com essa extensão, tá bom? Então, agradeço aí a todos, fico à disposição e vamos ter um semestre bastante corrido, porque tem muita matéria, tá? Então é isso, pessoal. Eu deixei o meu e-mail aí, eu vou escrever aqui de novo. Depois eu vou pedir para o representante que não se apresentou, se puder me mandar um e-mail, eu agradeço. E aí, eu só não passo o meu número do WhatsApp aqui porque tem um escritório também, né? Tem outras turmas para dar aula, se eu passar o WhatsApp para todo mundo fica complicado. Minha mulher vai achar meio estranho, mas para o representante acho que é mais fácil, a gente pode trocar o WhatsApp, enfim. Tá bom? Você é representante, Gisele? Boa noite, professor. Sou eu, sim. Boa noite. Eu vou te mandar o e-mail teste, aí a gente vai se falando, se tiver... Eu mandei meu e-mail aí, você viu? Já vi aqui, já peguei. Aí se a turma precisar de alguma coisa, os textos